Olá, amados, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal. 3 dias sem postar nenhum vídeo, um pouco enfermo, mas retornamos, graças a Deus. Vocês oraram por mim, agradeço a Deus por vossas vidas. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, você se inscreva no nosso canal, né? Não deixe de dar aquela curtida e se inscrever para poder receber as notificações dos vídeos que nós aqui iremos postar. Queridos, hoje eu vou falar sobre a igreja em Coríntios, sobre os cultos, né, da igreja de Coríntio. Fazer um panorama geral, uma visão geral do culto realizado naquela igreja com relação à ordem, à desordem e também o mau uso dos dons espirituais realizado naquela igreja tão privilegiada por Deus com relação aos dons espirituais outorgados pelo Espírito para que aquela igreja fosse edificada. Hoje eu ia falar sobre mordomia na família, já que ontem foi o dia da família cristã. Parabéns a toda a família cristã. Mas vamos deixar para uma outra oportunidade a gente falar sobre mordomia na família, que é muito importante, né? Muito importante, né? A gente saber sobre a mordomia na família, ok? Mais um assunto importante para nós discutirmos aqui, para que a gente possa ter entendimento, né? Hoje há um movimento, né, nas igrejas, um movimento falso, os irmãos, né, deixaram se levar pelos movimentos carnais, e isso tem posto em xeque, né, a autoridade, né, dos dons espirituais. E nós queremos aqui combater isso, amém, meus irmãos? Na palavra de Deus. Convido a você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10 por diante. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 por diante, que diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que haja entre vós, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos uns em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da casa da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefás, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Ok, meus irmãos? Glória a Jesus. Pois bem, amados, nós vamos falar um pouco sobre a igreja, a situação da igreja. Meus irmãos, assim como Coríntios, algumas igrejas também, não é, andam, não é, de forma desordenada, não é? Tem os dons, mas não sabem como usar os dons para a edificação da igreja. Foram meninos que receberam, né, e por não saber, não ter alguém para instruí-lo, para ensiná-lo a usar de forma adequada para a edificação, que nós vamos ver aqui qual é o propósito, né, dos dons espirituais outorgados por Deus. O propósito não é para a gente fazer meninice, tá? Não, meus irmãos, não. Porque a gente vê em muitas congregações, né, pessoas marchando, né, cortando, né? Isso é tudo meninice. Eu vou mostrar biblicamente aqui que tudo isso não passa de uma verdadeira meninice. Deus, nosso Pai, não precisa fazer isto para edificar a igreja.
O Espírito Santo não precisa usar crente desta forma para mostrar que está usando. Não. Isso tudo, meus irmãos, é carnalidade, que já desde a igreja de Coríntios já vinha e Paulo combatendo, ensinando os irmãos a usarem de forma correta os dons espirituais. Não é marchando, pulando, fazendo aviãozinho, pegando púlpito, para quê? Para que isto? Tem que se ensinar o verdadeiro sentido. E isto a igreja de Coríntios passava, e Paulo combateu fortemente para que a igreja ela pudesse fazer a coisa de forma certa, usar o dom espiritual de forma certa. E os cultos da gente às vezes é da mesma forma. E muitos irmãos acham que é um culto pentecostal, que o Espírito está se manifestando, mas não passa de uma verdadeira infantilidade. Pois bem, amado, os cultos na igreja de Coríntios, na época de Paulo, eram cultos pentecostais. Eu reconheço, quando a gente começa a ler, os cultos começaram pentecostais. E Paulo, ele fala isso. Até então Paulo diz que nenhum dom faltava àquela igreja. Todas as manifestações espirituais eram realizados pelo Espírito. Na igreja de Coríntios havia diversidade de ministérios por parte do Senhor. Havia as adversidades de operações de milagres operadas por Deus na igreja. Agora, no entanto, porém, a igreja ela era envolvida em diversas dissensões, em diversos litígios, a igreja de Coríntios, que são pecados mortais, meus irmãos. Dissensões e litígios são pecados mortais graves, que além da desordem que causa no culto de adoração a Deus, a desordem era tal no culto na igreja mesmo, que o próprio culto na igreja de Coríntios, ela tornou-se um entrave no processo espiritual dos crentes lá. Para os irmãos terem uma ideia de como era a situação. Ao invés dos irmãos crescerem espiritualmente, no conhecimento e na graça, os irmãos se tornavam mais infantis ainda. Então, Paulo, quando ele ficou sabendo da família de Cloé, da situação que a igreja estava a enfrentar, ele arca logo em escrever a igreja para botar as coisas em ordem. E uma das coisas que Paulo quer colocar em ordem é a dissensão na igreja, o partidarismo na igreja, que existe. Existe o partidarismo na igreja. Existem dissensões que não era para existir, mas existem. Meus irmãos? Então, você pode ver, eu vou deixar a referência aqui para vocês, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 10, e o capítulo 11, versículo 17. Então, o termo dissensão, meus irmãos, descreve a destruição da unidade cristã. O termo dissensão, ela descreve a destruição da unidade. O que é a unidade? É a unidade do corpo, a união de um corpo. Então a dissensão, ela une? Não, ela destrói, ela separa. Ela separa. Então, o significado da palavra dissensão, ela descreve a destruição da unidade cristã, por meio da carnalidade, não é verdade? Que ao invés de haver gratidão no seio da igreja, gratidão a Deus por aquele culto estar realizando, ao invés de promover, ao invés de haver dentro da igreja uma promoção da comunhão uns para com os outros, de um crente para com o outro,
com relação à ordem do culto, à distribuição dos dons e aguardar a unidade, né, do corpo da igreja, né, um vínculo que tem que haver, que é o vínculo da paz. Os crentes de Coríntios, eles se reuniam, meus irmãos, para contenderem com o espírito faccioso. E isso fazer com que o culto virasse um entrave total. Você pode até me perguntar, mas, irmão Luciano, havia membros na igreja de Coríntios que eram espirituais? Havia, meus irmãos. Sempre há uns remanescentes. Sempre há numa igreja, numa congregação, aqueles remanescentes, aqueles que guardam, zelam pelo dom que Deus o delega pelo seu Espírito para serem usados na igreja. Mas a totalidade é na carnalidade. Na verdade, é na carnalidade. Então, na igreja de Coríntios havia membros, não é? Guiados. Haviam membros cheios do Espírito Santo. Mas muito eram carnais. Por quê? Por causa, meus irmãos, não é, da população coríntias que eram. Porque a população coríntia, nos tempos de Paulo, não eram aquelas que foram destruídas pelo cônsul imperador Lúcio Múnio, não é? No ano de 146 a.C. Não era outra população, feita por romanos, né? Júlio César colocou 3 tipos de pessoas, de população naquela região, o que posteriormente nós poderemos falar aqui. Na verdade, então, um crente carnal, meus irmãos, é um perigo demais. É muito perigoso um crente carnal na igreja. E um crente carnal que tem um dom do Espírito é que fica mais difícil mesmo. Então, o crente carnal, ele tem muita dificuldade de entender os assuntos espirituais. Porque quando a gente quer ensinar a ele, não é, acerca de como ele deve proceder com o ensino, com o dom outorgado por Deus, ele não quer. Ele acha que o que ele está fazendo é correto, está sendo guiado. Aí ele diz logo, eu não sou guiado por homem, eu sou guiado por Deus, pelo Espírito. Mas não sabe ele que Deus, ele colocou homens santos na frente da obra, justamente para isso, para guiar, para ensinar. Não é? Ele não pode andar de forma desordenada. Então, o crente carnal, não é? Ele tem muita dificuldade de entender os assuntos espirituais. Ele vive em contenda, é crente contendeiro, é crente que faz difamações, faz censura. Só ele é o santarrão. E é esse, meus irmãos, que faz dissensão e partidarismo na igreja. Pois é. Vocês estão me entendendo? Amém. Então, a mente e a língua de um crente carnal, meus irmãos, ela é malvadeza. Até durante o sono. A pessoa é perigoso. Até durante o sono. A língua dele é assim. Então, esse tipo de crente, ele é uma perturbação no culto de adoração a Deus. E eu já vivenciei muito, irmãos. São 26 anos de evangelho. E às vezes a gente ia lá. Teve uma vez que um irmão, ele falando língua estranha, o pregador querendo pregar, e ele... Aí eu, como diácono da igreja na época, eu estava esperando um intérprete se manifestar, ou ele ser usado em profecia. E ele... E o irmão querendo pregar, e o irmão falando alto no microfone, ele mais alto ainda, trazendo uma desordem no culto. E os irmãos tudo olhando, e como eu não vi o intérprete, nem ele fala língua estranha, eu fui lá onde está ele, e falei no ouvido dele, irmão, se controle, fale línguas baixinho com você e Deus, edifique-se a si mesmo, o senhor está atrapalhando a ordem do culto. E ele se calou. Depois veio me chamar de crente cru. Mas quem realmente é o crente cru? Quem é, meus irmãos? O desorganizado, o desobediente que não obedece. Não sou eu. Não é verdade? Pois bem, meus irmãos. Para os irmãos terem uma ideia, na igreja primitiva, amados, na igreja primitiva, na época dos apóstolos, havia uma liturgia
antes da ceia do Senhor ser celebrada, havia uma liturgia. Nessa liturgia era uma festividade que era chamada de festividade ágape. Festividade ágape, irmão Luciano, sim. Era a festividade do amor. Então, essa festividade, ela precedia a Santa Ceia. Antes da Santa Ceia, havia essa festa do amor. Então, você pode dizer que é novidade, irmão? Não é novidade. Está escrito na palavra de Deus, irmãos. A gente, às vezes, aqui não lê, não entende. Mas eu vou deixar uma referência aqui para você, em Judas 12. Quando você lê Judas 12, você vai entender que antes de haver a festa da Santa Ceia, não é, a ceia do Senhor, era precedida essa festividade, essa liturgia que havia no povo de Israel, que era a festa da caridade, a festa do amor. Então, o que é que acontece? Judas 12, tá? Leia lá. Então, o que acontecia? Muitos crentes de Coríntios, meus irmãos, ao invés de fortalecerem, não é, essa festa do amor, a unidade cristã entre os irmãos ali reunidos, para depois participarem da ceia, antes da ceia do Senhor, os irmãos se embriagavam com vinho, né? Começavam a fazer a sua desorganização, as suas desordens. Os ricos começavam a comer tudo, né? Enquanto os irmãos mais pobres, né, padeciam com fome. Então havia essa desorganização na igreja, na ordem de culto. Então, meus irmãos, esses cristãos, eles cometiam o erro de transformar uma festa espiritual em uma festa profana. É por isso que Paulo, quando escreve no capítulo 11, nos últimos versículos, aí Paulo diz, eles comem e bebem para a sua própria condenação. Por quê, meus irmãos? Porque eles não, meus irmãos, obedeciam à ordem litúrgica. Não obedeciam, porque crentes carnais que não dão ouvidos aos seus senhores, aos seus pastores, aos seus guias, que acham que o que fazem não é pelo Espírito. E não é, meus irmãos, não é, ok? Pois bem, meus irmãos, muitos crentes de Coríntios, meus irmãos, eram ignorantes quanto ao uso correto dos dons espirituais. A manifestação dos dons espirituais, meus irmãos, é dada a cada um para o que for útil. Se é para profetizar, é para profetizar. Se é para interpretar, é para interpretar. Se é o dom da fé, é da fé. Se é o dom para curar, é para curar. Se é o dom para discernir os espíritos, é para discernir. Então, para cada um, não é, o Espírito outorga o dom para aquilo que for útil. Está lá escrito, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Veja a referência. O Espírito distribui. Eu vou dar a você, meu filho, o dom de profetizar. Por quê? Porque eu vou usar você como instrumento, né, afinado para o meu serviço, para a edificação da minha igreja. E nós vamos falar aqui os propósitos. Né? Qual é o propósito? Porque existe um propósito, irmãos. Nada é dado por Deus sem uma finalidade, sem um propósito. Não é verdade? Quando a gente fala sobre mordomia cristã, existe um propósito para a mordomia cristã. Que é os bens espirituais, há um propósito. E os bens materiais, que a gente vai falar aqui, não é, num outro vídeo. Ok? Então, muitos crentes em Corinto, meus irmãos, eram ignorantes com relação ao uso correto dos dons espirituais, né? Porque quando o Espírito, né, dava os dons espirituais a cada um para aquilo que for útil, repartia, meus irmãos não sabiam como fazer. Aí você pode perguntar, mas irmão Luciano, quais são os propósitos dos dons espirituais, não é, dado por Deus? Primeiro propósito, edificação. Edificação. Está escrito em Provérbios 29, 18. Eu vou ler aqui para vocês. Provérbios 29, 18. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. No livro de Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Você já pensou uma igreja que não é edificada? A desorganização que ela é.
Se um pastor não orientar a igreja como tem que ser orientado, não ensinar a igreja como tem que ser ensinada, a desorganização que é, o povo fala o que quer. O povo fala o que bem entende. Porque quando um líder, ele não ensina a sua igreja, a igreja, ela entende que pode fazer o que quer, porque o líder não está nem aí. Estão me entendendo, irmãos? Então tem que haver ensinamento. Você está num culto, daqui a pouco um profetiza, aí o outro também profetiza. Aí você fala língua estranha, aí outro fala, aí o pregador quer pregar, e 3 falando em línguas estranhas, e o pregador querendo pregar, aí acha que é Deus que quer falar, não fala, aí fica um fala, aí o outro responde, e o outro responde. E cadê o intérprete para trazer interpretação? Que não existe. Que Paulo fala, se não há intérprete, que esteja calado, fale consigo e com Deus, deixa o pregador pregar. Mas quando há um intérprete, aí sim a gente vê a manifestação do dom, para que é útil a edificação da igreja. Vocês não estão me entendendo? Meus irmãos. Aí o pregador está pregando, só o irmão lá falando língua estranha, fazendo aviãozinho. Oh, meu Deus, me ajude. Eu mando sentar, meus irmãos. Eu chamo logo de menino. Digo, se assente, meu amor, por favor. Desde sua meninice. Tem que se ensinar a palavra do Senhor. Ok, meus irmãos? Então, primeiro propósito para o uso dos dons espirituais é a edificação. Segundo propósito, a consolação. Não é? O terceiro propósito, a exortação. O quarto propósito, o crescimento espiritual da igreja e o aperfeiçoamento do corpo. Eu vou deixar aqui a referência aqui para você ler 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, depois o versículo 26, depois a carta que Paulo escreve aos irmãos em Éfeso, capítulo 4, versículo de 11 a 14, né? Mas para que assim seja, é necessário que haja sabedoria, meus irmãos. Haja ordem, haja decência quanto ao uso dos dons. O crente, ele não é proibido de falar língua estranha na igreja. Ele não é. Não. Quiser falar, fale. Mas desde que seja com ordem e decência. É proibido o crente falar, profetizar. Não é não, meus irmãos. Mesmo isso aconteceu comigo, quando novo convertido. Quando eu fui batizado recentemente... Oxe, é uma maravilha falar língua estranha, meus irmãos. Você se edifica. Você não edifica os outros. Tem muitas pessoas que acham porque vê um crente falar em língua estranha, Deus vai edificando a igreja. Não, senhor. Isso é um erro grave. Deus está edificando ele. Ele está sendo edificado. A igreja não. A igreja não. A igreja só é edificada quando há a manifestação da profecia. Quando há um consolo, aí sim a igreja, o corpo é edificado. Mas quando um crente está falando língua estranha, ele está edificando a si mesmo e falando consigo e com Deus. Mas quando ele, no meu caso, eu num culto de oração, o Espírito me encheu, eu comecei a falar língua estranha alta. Os irmãos lá falando nas suas orações. Quando eu comecei a falar língua estranha, os irmãos se calaram. Por quê? Imaginavam que Deus iria me usar em profecia. E eu lá, o irmão começou o culto, 7h45, começou a cantar os congregacionais. E eu lá, olha, em língua estranha alta. Aí o diácono entendeu, o homem sábio, entendeu que eu estava perturbando a ordem do culto. E não estava, irmão Luciano? Eu estava. O que foi que ele fez? Como um homem que organiza o culto, um servo de Deus, foi lá no meu ouvido e falou, disse, meu irmão, se contenha, fale consigo e com Deus, o irmão está perturbando a ordem do culto. E eu voltei e fiquei falando em mistério bem baixinho. Por quê, meus irmãos? Porque não é proibido falar em língua estranha. É proibido, você perturbar a ordem do culto. Como a gente vê muitas vezes.
O irmão está pregando, daqui a pouco o irmão se levanta. E cadê a profecia? Não tem. Só fez. Isso é um crente carnal, irmão, que quer aparecer. Nós não precisamos, irmão, de aparecer. Nós precisamos que o Espírito apareça. Que a graça de Deus apareça. A manifestação do Espírito apareça na nossa vida, na vida da igreja. Não que a gente venha aparecer. Que não precisa aparecer. Eu preciso que o Espírito apareça na minha vida. Na vida da igreja, na edificação da igreja. Que eu seja um instrumento para Deus. Para Cristo. Para a sua obra. Para o crescimento do reino. Ok, meus irmãos? Não é proibido profetizar no culto, não. Não é proibido. Pode profetizar desde que tudo seja com ordem e decência. Ok, meus irmãos? Estão me entendendo? Pois bem, meus irmãos. É isso que acontece. Porque, irmãos, quando Paulo ele usa a expressão... Desculpe, amados. Porque quando Paulo usa a expressão faça-se tudo para a edificação, né? Paulo ele quer dizer, meus irmãos, a seguinte expressão: construir como um processo. Vou repetir aqui para os irmãos. Quando o apóstolo Paulo ele usa a expressão na carta aos irmãos na igreja de Coríntios, dizer faça-se tudo para a edificação, profetize para a edificação, fale língua para a edificação, use o dom da fé para a edificação, use o dom da cura para a edificação, use o dom de línguas para a edificação, use tudo para, faça-se para a edificação. Então, o que Paulo quer dizer é construir como um processo. Mas, irmãos, isso quer dizer, eu vou ser mais claro para os irmãos. Isso quer dizer, né, que o crescimento seja sólido. Estão me entendendo, meus irmãos? Que o crescimento do crente seja sólido. Que o crescimento do crente seja gradual, seja uniforme, seja constante na vida deste crente. Deixa a carnalidade de lado. E que cresça espiritualmente. Não é verdade? Mas, meus irmãos, mas mediante a orientação de Paulo, né, os cristãos de Coríntios, eles ignoravam o propósito, né, evangelístico, edificador de Deus, no culto espiritual. Ignorava tudo. Ignoravam. Continuavam com o seu bel prazer, com a mesma forma. É complicado, né, meus irmãos? Continuavam com tudo. Exibiam, né, vaidosamente os dons espirituais, né, provocando balbúrdia e dissensões no corpo da igreja. Você pode ver isso, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27 a 30. Você pode ver isso. Como a igreja de Corinto era complicada. Aí você pergunta, mas Luciano, por que Deus outorgou à igreja, aquela igreja, os dons, todos os dons? Eu não sei. É um mistério, meu irmão, como Paulo diz em 15:51. É um mistério, mas que aquela igreja era abençoada com os dons espirituais, mas havia os remanescentes, meus irmãos. Israel, quando foi levado cativo, infelizmente os remanescentes também foram, os remanescentes. Os poucos fiéis que existiam foram também. Então, os remanescentes. Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela recomenda que todos nós, né, pelo mesmo Espírito, né, a gente fale em línguas e a gente tem que profetizar. Mas a recomendação é que nós também exerçam, nós devemos exercer os dons espirituais com sabedoria. Há crentes que exercem os dons espirituais para se beneficiar a si próprio. A si próprio. Mas a recomendação bíblica não é essa. A ordem bíblica que Cristo recomenda por meio da sua palavra, não é, pelo Espírito Santo, falem em línguas, profetizem,
mas que exerçam os dons espirituais com sabedoria, com ordem e decência. Para quê? Para a fim de que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, irmão. Seja glorificado, não é? E também o incrédulo que quando vê o culto daquela ordem, ele seja convertido, ele aceite. Imagina, um incrédulo vai para um culto, chega lá, aí encontra a irmã, ele não entende. Ele não entende. Aí ele, que danado é isso aqui, rapaz? Ele vai estranhar, vai dizer, meu Deus, tá parecendo mais com Xangô. A mesma manifestação do Xangô. Então, irmão, a gente tem que passar uma boa impressão para esse incrédulo, para que ele seja, não é? Porque é esta a ordem bíblica. Tudo seja feito com ordem assim, para quê? Para que Cristo seja glorificado, o incrédulo seja salvo e a igreja seja edificada para a glória de Deus Pai. Ok, meus irmãos? Eu vou deixar a referência aqui para vocês. 1 Coríntios 15, 24, 15, 26. Que Deus abençoe a igreja, que Deus ajude a vocês. Use o dom, meus irmãos, com ordem e decência. Não seja um crente carnal. Não seja um crente de Coríntios. Mas deixe o Espírito lhe usar. Pare com esse negócio de estar estralando. Pare com isso, pelo amor de Deus. Isso é coisa carnal. Peça ao Espírito Santo me use com sabedoria, para que eu possa edificar a igreja e ser edificado. Ok, meus irmãos? Deus abençoe a você. Deus abençoe a sua família. Até o nosso próximo vídeo. Não acredito que amanhã nós postaremos um vídeo pelos dias que nós não postamos. Vamos falar sobre a família cristã aqui, ok? Então Deus abençoe você. A paz do Senhor.